Homem de Gelo. Outro ex-nome S. Robert Louis Bob Drake. Espécie humano mutante. Afiliações X-Men. X-Factor. Defensores campeões. Terra natal Long Island, Nova York. Criado por Stan Lee e Jack Kirby. Primeira aparição X-Men Vol. 1, número 1, setembro 1963. Editora S. Marvel Comics. Espécie humano mutante. Terra natal Long Island, Nova York. Afiliações X-Men. X-Factor. Defensores campeões. Ver Homem de Gelo. Isso é mãe em inglês. É o codinome de Robert Bob Louis Drake, um super-herói mutante do universo Marvel criado pelo escritor Stan Lee e desenhista, co-escritor Jack Kirby em 1963. Um dos 6 X-Men originais, Homem de Gelo, um dos mutantes mais presentes no universo Marvel, tendo feito parte de equipes como X-Factor, Defensores e Campeões. Histórico de publicação. Editar 1 em setembro de 1963, Homem de Gelo foi definido por Stan Lee como sendo uma cópia do Tocha Humana, embora usando um poder oposto. O personagem recebeu 2 minisséries, uma em 1984, 5 por J.M. DeMatteis, e outra parte da série Ícones em 2002, por Angela Ning e Dan Abnett, além de um título próprio por Sina Gracie entre 2017 e 2018. Em 2015, o personagem foi revelado como gay em uma conversa telepática com a colega Jean Grey. A ideia partiu de Brian Michael Bendis, mesmo que contradizendo todos os relacionamentos heterossexuais que o Homem de Gelo já teve antes. 4. Biografia fictícia. Editar nativo de Long Island, Bob descobriu seus poderes de criação de gelo quando um bully atacou ele e sua namorada. Assustados, os locais o prenderam na cadeia, de onde ele foi solto por Scott Summers, ao pedido do professor Xavier. 5. Na escola para jovens superdotados do professor Xavier, ele pôde aprender a controlar seus poderes e integrou a primeira formação de X-Men. Quando os X-Men originais foram presos em Krakoa, a Ilha Viva, o professor Xavier reuniu novos mutantes para resgatar a equipe anterior. Como os outros originais, Bob se ausentou dos X-Men para dar mais espaço para os novos. Depois disso ele integrou os campeões, os novos defensores e o X-Factor, que incluiu todos os 5 X-Men originais. Foi no X-Factor que a vida do Homem de Gelo teve uma profunda mudança, e sua personalidade começou a ser moldada até se tornar o que é hoje. Bob conheceu o Paul, e eles começaram a namorar. Mas o relacionamento foi abalado depois que o X-Factor e os X-Men se tornaram uma única equipe. O Paul dizia que ele não tinha tempo para os X-Men e para ela, e que queria ficar longe da vida tumultuada e perigosa destinada aos super-heróis. Após os X-Factor se reunirem aos X-Men ao enfrentarem os Reis das Sombras, Homem de Gelo ficou na equipe dourada liderada por Tempestade. Foi aí que sua vida mudou ainda mais. Primeiro ele é manipulado molecularmente por Mikhail Rasputin, irmã de Colossus, e descobre que pode transformar seu corpo inteiro em gelo. Em seguida, a Rainha Branca acorda do coma e invade a mente de Homem de Gelo, usando seus poderes de forma tão extraordinária que entraram nos prédios das indústrias Frost na forma de água. Quando Rainha Branca voltou para o seu próprio corpo, Homem de Gelo ficou meio paranoico com a ideia de poder fazer muito mais do que havia feito nesses tantos anos. Ele pediu a ela, mas ela não quis ensinar ele a atingir todo o potencial. Ele teria que descobrir por si só. Quando os X-Men enfrentaram Post, o arauto de massacre, Homem de Gelo foi ferido no peito, acabando por ficar com um grande buraco. Com medo de voltar à forma humana, pediu ajuda novamente da Rainha Branca, que o humilhou novamente. Ele voltou à forma humana sem nenhum ferimento, portanto descobriu que na sua forma de gelo poderia fazer o que quisesse, como viajar pelos canos de esgoto e etc. Após a morte de seu pai, Bob se afastou dos X-Men e ficou muito tempo ausente da equipe, aparecendo esporadicamente, como na saga Massacre e na Operação Tolerância Zero. Só retornou definitivamente ao supergrupo mutante na saga dos 12, onde participou representando o elemento Água 2 sobrescrito. Poderes. Editar Homem de Gelo consegue manipular a umidade do ar para transformar o vapor em gelo, inclusive podendo manipular a massa congelada na forma que quiser. As aplicações mais comuns dos poderes do Homem de Gelo são a criação de rampas pela qual ele desliza, barreiras de gelo, projéteis e espinhos de gelo que surgem do nada ou partem das suas mãos em direção ao alvo. Bob também é capaz de transformar seu corpo em gelo, mas ao invés de se tornar uma estátua de gelo imóvel, ainda retém a mesma mobilidade de sua forma de carne e osso. E ao voltar à sua forma normal, consegue voltar sem nenhum ferimento,
caso tenha ocorrido algum. Também é bem treinado em combate corpo a corpo. 6. Em outras mídias, editar desenho animado. Editar. A primeira aparição de Bob na televisão foi no desenho Homem-Aranha e seus Amigos, de 1981, onde contracenava com o Homem-Aranha e a heroína Flama. Ganhou mais destaque no episódio em que ele, o Homem-Aranha e os X-Men têm que deter Magneto e sua Irmandade de Mutantes. 7. Bob, um personagem menor em X-Men, The Animated Series, aparecendo principalmente em um episódio onde é apresentado como um ex-aluno da escola de Xavier que decide invadir uma instalação do governo. 8. Em X-Men Evolution, Homem de Gelo, um dos novos mutantes que ganham mais proeminência a partir da terceira temporada. Em Wolverine anti-X-Men ele faz parte da equipe logo de início. Filmes. Editar. Bob foi interpretado pelo ator canadense Shawn Ashmore em 4 filmes dos Mutantes: X-Men, 2000, X-Men 2, 2003, X-Men, O Confronto Final, 2006, e X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, 2014. 9. Videogames. Editar. Homem de Gelo é a personagem jogável em vários jogos dos X-Men, Marvel, Ultimate Alliance 2, X-Men, The Official Game, X-Men Legends, X-Men Legends 2, Rise of Apocalypse, e da Marvel em geral, Marvel vs Capcom 2, New Age of Heroes, Marvel, Ultimate Alliance, Lego Marvel Super Heróis. Referências. Oneio, Patrick Daniel, Lei, Stan, agosto de 1993. X Marks T-Spot. Wizard, X-Men Turn 30. Páginas 8 a 9. Tem primeiro manter character sort of flick titoshi. What is opposite of fili? Isse. Water mig chave beente opposite, but code int tincofanetinto do visualio e tuater. E felt ali trigelt because semão a sucha copy of team antoshin opposite oi. Homem de Gelo dos X-Men ganha sua primeira série solo. Veja. Omelete.com.br. Personagem Homem de Gelo, da série X-Men, assume ser gay em nova HQ. www.folha.uol.com.br. X-Men, Stanley não sabia que o Homem de Gelo é gay. Omelete.com.br. X-Men número 44 a 46. 10 coisas que você precisa saber sobre o Homem de Gelo. Legeldoserois.uol.com.br. X-Men, o desenho animado. Omelete.com.br. X-Men Episódio Guide 3x16, Code Comfort. Comixalliance.com. X-Men, Days of Future Past Star Goes Full Seman. www.mtv.com. Ligações externas. Editar. Homem de Gelo em Marvel.com. Homem de Gelo na Marvel Comics Database.